carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo do 1 ao 14, eu leio na versão NTLH, você pode acompanhar comigo, Efésios, capítulo 1. Eu, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Eu oro para que o Espírito Santo esteja entre nós, nos conduzindo nesse tempo pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. No conduzir da nossa vida, queridos, no nosso caminhar, nós vamos aprendendo de uma forma ou de outra, a fazer planos, a desenhar projetos. Você, com a sua família, tem planos e projetos a realizar, a trazer à existência. Você, no seu trabalho, no seu cotidiano profissional, se envolve com planos e projetos, talvez seus, se você for o proprietário, o dono da empresa, ou o gerente da empresa, ou um plano e um projeto da empresa na qual você está envolvido. Os planos, os projetos, os sonhos, eles são olhados e visualizados por meio de um sem número de métodos. Há métodos os mais variados para você sentar e planejar. Quem lida com o meio gerencial está acostumado a estudar diversas formas de se analisar e de se criar um projeto e um sonho. Tem um que tem grande aderência no mundo gerencial, porque ele é simples e ele é aquilo que a gente intuitivamente faz no nosso cotidiano. É um método chamado 5W2H. Por que ele se chama assim 5W2H? Porque ele traz 7 perguntas que no inglês 5 começam com W e 2 começam com H. E por meio dessas perguntas, você consegue estabelecer um caminho para que esse teu projeto ou esse teu plano transcorra bem, seja alcançado e tenha sucesso. As perguntas expressas ali no inglês vão dizer: o que eu quero fazer? Quando eu quero fazer? Onde
eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E quanto vai custar isso? E aí, de repente, você, que é mais detalhista, já olhou e falou assim, mas Fagner, ali só estão projetados 6. Porque está faltando uma pergunta. Guarda ela. É a nossa pergunta inicial. Who? Mas guarda ela. Quando a gente usa esse método, e eu disse para você que ela é intuitiva, a gente faz muito isso. Às vezes começando uma semana. O que eu tenho que fazer essa semana? Onde é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? O porquê, a motivação. Por que eu vou fazer isso? Isso vai me custar quanto eu tenho? Como cobrir isso? Como que eu vou fazer? Você começa a projetar a sua semana, olhar as coisas que você vai fazer, e esse método é intuitivo. E por que eu comecei essa reflexão pensando desse método contigo? Porque olhando isso que Paulo escreve, que é uma revelação aos crentes de Éfeso, eu vejo Paulo falando a respeito de um projeto de Deus e vejo essas perguntas respondidas nesse projeto. Se você puder manter o texto aberto aí comigo, nós vamos olhar as respostas de algumas dessas perguntas colocadas aqui. O que? What? O que? O que Deus quer fazer? E eu vejo no versículo 9 e 10, isso bem expressado e colocado, dizendo, agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. O que ele quer fazer? O plano é este. No devido tempo, ele vai reunir sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Deus tem um plano, um projeto. O Criador de tudo, que lá no princípio fez todas as coisas por meio do poder da sua palavra, viu o coração do homem distanciar-se pelo pecado. A desobediência no coração do homem o afastou de Deus. E agora Deus tem um plano e um projeto. Ele quer reconciliar consigo todas as coisas. A natureza decaída, o homem afastado e distanciado dele, estão dentro desse projeto de Deus que quer reunir em si de novo todas as coisas. Novamente, todas as coisas. A próxima pergunta, onde? No versículo 10, no finalzinho, nós lemos, ele diz tudo que existe nos céus e na terra. E é importante a gente perceber esse onde, porque a gente percebe que esse plano e esse projeto de Deus não é para aquele novo céu e nova terra, não é para aquela coisa distante, futura, que muitas das vezes eu e você, como crentes, somos tomados por este anseio de algo tão somente futuro e nos esquecemos que o propósito e o pleno de Deus é para ser realizado no nosso coração hoje. Não haveria sentido sermos atraídos por esse Deus para algo que permanece distante e afastado. É algo para hoje, para esta terra, para este tempo, a plenitude do amor de Deus alcançando o teu coração. É claro que em um momento, aquilo que é falho dessa carne e deste tempo vai passar. Mas hoje está oferecido neste lugar a tua casa, o teu trabalho, o lugar onde você vive, experimentar a plenitude desse Deus que quer te reunir nele, que quer te atrair para ele, que quer se revelar para você em toda a sua plenitude. E o quando? O quando está respondido em 2 momentos aqui. No versículo 4 ele diz, mesmo antes de criar o mundo, a eternidade passada. No versículo 10, ele vai dizer que no tempo perfeito, que nesse tempo devido, ele vai trazer essas coisas à existência. E aí nós vemos esse tempo de Deus, o seu kairós, o seu tempo perfeito se manifestando para esse quanto?
desde a eternidade passada até a eternidade futura, no tempo devido, na estação própria, Deus manifesta aquilo que é perfeito. O quando está respondido. Por quê? No versículo 6, o porquê está respondido. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, para o louvor da sua glória. Por que Deus está reunindo em si todas as coisas? Para o louvor da sua glória. Perceba que o projeto e o plano de Deus está bem desenhado, está bem definido. Como ele vai fazer isso? No versículo 8, ele mostra para nós, generosamente, ele derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sua sabedoria e entendimento. No versículo anterior, ele diz que ele fez isso dando o seu Filho. Versículo 6, Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. 7, ele é tão rico em graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Como ele está reunindo todas as coisas nele novamente? Por meio do seu Filho, entregue a nós. E aí a próxima pergunta já está respondida junto. Quanto custou? Custou o sangue do seu Filho. Como ele fez? Entregando o seu Filho. Pagando quanto? Pagando o preço da sua própria vida. O projeto de Deus, o sonho de Deus, está bem desenhado nessa revelação que Paulo entrega aos cristãos de Éfeso. Todas as perguntas de um projeto bem consolidado estão respondidas. Mas falta uma pergunta do projeto, que eu não vejo ela plenamente respondida aqui, porque o entendimento que adere ao meu coração é de que essa é a única pergunta que o céu faz questão de deixar ecoando. Quem? E aí, ao percorrermos o texto sagrado, ao percorrermos as Santas Escrituras, vamos encontrar por diversos momentos essa pergunta sibilando, como num jogo de pinball. Para lá e para cá, o céu perguntando quem? E eu quero voltar um pouquinho contigo nas Escrituras, para olhar um momento onde essa pergunta ecoa, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Enquanto você abre o texto ou procura, eu quero te contextualizar no que está acontecendo. O capítulo 6 começa com uma narrativa histórica. O primeiro versículo, ele aponta um fato. No ano em que morreu o rei Uzias. Ele começa esse capítulo dizendo: o rei morreu. Um rei amado, querido, benquisto por seus súditos, benquisto no reino. Uma referência, apesar de nos últimos dias de sua vida, de sua trajetória, ter incorrido num erro grave contra a santidade de Deus. Morreu acometido de uma doença grave. Mas ainda assim, um bom rei para Israel. E aí, Isaías olha para o trono está vazio. E em meio a esse momento de caos, de questionamentos, de dúvidas, ele vê a glória do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê a glória de Deus. Ele vê anjos e querubins adorando a santidade de Deus. E diante desse cenário, a reação de Isaías é diferente daquela que alguns homens dos nossos dias tomam quando dizem ter visto a glória de Deus. A gente está no meio de uma geração de homens que dizem: eu vi a glória de Deus e agora eu sou melhor do que vocês. Sobem ao lugar
do altar para pregar, desfilando uma superioridade diante da visão que declaram ter visto. Eu vi Deus, vocês não viram, e eu sou melhor do que vocês. O caminho de Isaías é a contramão disso. Ele viu a glória de Deus e ele constatou o quanto ele não prestava. Ele viu a glória de Deus e ele percebeu quantas limitações haviam dele. A glória de Deus colocou ele diante de um espelho para ele dizer: eu sou limitado, eu sou falho, ai de mim, porque eu vou perecendo. Eu habito no meio de gente que não presta, mas eu sou ainda pior do que eles. São essas as palavras do profeta. Aí, no versículo de número 8, a voz do Senhor ecoa e lança essa pergunta que bate para lá e para cá: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Quem? Deus tem um plano e um propósito para esse tempo em Itaipava. Deus tem um plano e um propósito para esse tempo no Rio de Janeiro. Wagner, não é possível. Nós estamos mais uma vez sem governador. Nós estamos mais uma vez em meio a um caos político. Nós estamos mais uma vez em meio a um caos de conduta, em meio a um caos geracional. Nós estamos em meio a grandes e sérios problemas. Deus tem um projeto para esse tempo? Tem. Deus deseja reunir nele todos. Deus deseja chamar a atenção do coração de homens e mulheres, de crianças e senhores de idade. Deus deseja nesse tempo atrair todo mundo para Ele. Deus tem um projeto para essa cidade. Deus tem um tempo especial para liberar por esta localidade. E nesse tempo, diante desse sonho e desse projeto, que Ele já custeou, que Ele já definiu, que Ele já disse como Ele vai fazer, diante desse tempo e desse projeto, que Ele já revelou o porquê. Ele ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele ama, e porque Ele ama, Ele quer alcançar. Diante deste projeto, para este tempo, há uma pergunta ainda ecoando: quem eu vou enviar? Quem vai ser o meu mensageiro? Quem vai se dispor para abrir a boca? Quem vai se dispor para se colocar e anunciar aquilo que eu estou fazendo? A quem eu enviarei? Isaías respondeu de pronto: eu estou aqui, Senhor. Me envia. Percebe que a resposta de Isaías não é a resposta do superdotado. A resposta de Isaías não é a resposta do homem supercapacitado. A resposta de Isaías não é daquele que mais se preparou. A resposta de Isaías é daquele que, tomado pela maravilha da glória de Deus, reconheceu todas as suas falhas e limitações, mas ainda assim foi constrangido. Esse Deus de amor, que eu cantei e declarei, Ele é santo, exaltado e está sobre todas as coisas, foi capaz de me amar e de olhar na minha direção. Se Ele fez isso por mim, Ele pode e quer fazer isso por tantos outros. Portanto, eis-me aqui, Senhor. Limitado. Eu não sei falar direito. Os meus lábios são impuros. Eis-me aqui, Senhor. Fraco. Incapaz. Eis-me aqui, Senhor, com tão poucos recursos. Irmão, se dependesse dos recursos de Isaías, esse projeto não iria a lugar nenhum. Se dependesse dos nossos recursos,
talvez nós ainda estivéssemos no local da fazenda emprestado, né, pastor Daniel? Se dependesse das cifras que nós éramos capazes de reunir, todos os sonhos e projetos que hoje olhamos tão perto de se concretizar em mais uma etapa, e ela não é a final, para a glória de Deus, não sairia nada do papel. Não se trata daquilo que temos ou daquilo que somos, se trata daquilo que dispomos diante dele. Ah, Deus, eu sou tão limitado. Ah, Deus, eu não sei falar. Ah, Deus, mas eu não sei por onde começa. Dispõe diante dele e diz: Deus, está aqui. Eu estou ouvindo a pergunta do céu: a quem eu enviarei? Quem é que vai por mim? Sabe por quê, irmão? A missão não é nossa. A missão é de Deus. O projeto não é nosso. O projeto é de Deus. O que Ele quer fazer nesse lugar, é Ele que quer fazer nesse lugar. O que Ele quer revelar às pessoas que estão aqui, é Ele que quer revelar. Então, para além das tuas limitações, para além da tua incapacidade, para além do pouco que você sabe ou conhece, Ele está. E Ele, por meio do seu grande poder que em nós opera, pela sua misericórdia, quer usar cada um de nós para cumprir esse plano e esse propósito. É Ele. A missão é dele. E se nós vamos porque Ele veio primeiro. Ele veio primeiro. Ele se doou. Ele se entregou. Ele se deu. Ele foi o exemplo. E como mestre Ele ensinou. Agora vai lá e faz isso. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer viver isso? Esteja pronto a se entregar. E Ele ensinou. E os seus ensinamentos estão aqui, disponíveis para nós, para que, aprendendo nele, possamos replicar a vida de Cristo nesse tempo. Eu acho tão lindo perceber que cristão é o aumentativo diminutivo. Porque esse termo que nós usamos para nos designar, somos cristãos, ele literalmente significa um pequeno Cristo. Nós pegamos o termo Cristo, levamos ao aumentativo para trazer um significado diminutivo. O pequeno Cristo, é isso que o mundo precisa ver em você. Um retrato, uma amostra, um tipo de quem Ele é. O Cristo que amou, o Cristo que se entregou, o Cristo que se deu e o Cristo que te enviou. O texto-chave do envio da igreja é Marcos 16:15. Ele diz, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O trabalho de tradução das escrituras, irmão, é um trabalho muito difícil. Você guardar a percepção de época, a percepção cultural, aquilo que o idioma é capaz de expressar. Você veja, um exemplo básico, na língua portuguesa, nós usamos a expressão saudade, que quando você vai sair do português e tentar traduzir isso para outros idiomas, é difícil de encontrar uma palavra que traga esse mesmo entendimento que nós temos na língua portuguesa, tão comum para nós, de dizer, eu estou com saudade de você. Difícil
levar esse entendimento. E aí trazer da língua original das Escrituras a sua percepção é muito difícil. E esse texto de Marcos 16 foi traduzido assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Talvez tenha deixado uma lacuna para uma percepção diferente daquilo que Jesus está dizendo. Jesus não está apontando duas ações distintas. Vá, pregue. Jesus está apontando duas ações unidas e contínuas, dizendo: indo, pregue. Enquanto você está indo, enquanto a vida está seguindo, enquanto os dias estão passando, enquanto a vida está em sua rotina e caminhada normal, faça cumprir o plano e o propósito de Deus. Proclame a todos o amor que há em Cristo Jesus. Indo, pregue. Caminhando, pregue. Caminhando, anuncie Cristo. E esse anunciar Cristo, nós podemos olhar para ele em três aspectos ou dimensões de ações a serem desencadeadas: testemunhar, compartilhar e viver. Indo, vivendo, caminhando, seguindo, estando no seu dia a dia, pregue. Isso quer dizer testemunhe. Testemunhe. E testemunhar é um grande desafio. Porque essa expressão testemunhar, a testemunha, nos leva diretamente ao cenário do tribunal. É onde nós vemos mais fortemente colocado um testemunho. A menos é claro que você tenha sido criado dentro de uma igreja como eu e ouviu muitos irmãos dando os seus testemunhos, né? Mas essa expressão é muito própria do tribunal. A testemunha, ele é o elemento colocado ali a quem é vedada a possibilidade de falar qualquer outra coisa que não seja a verdade. A testemunha não pode, em hipótese alguma, fugir da verdade. Um advogado, se quiser abrir um caminho, talvez para livrar o seu cliente, se não tiver fundamentos éticos e morais muito bem consolidados, pode talvez até recorrer. A gente tenta aliviar, né, para dizer assim, aquilo que não é verdade, mentira, né? Às vezes a gente tenta aliviar, né? A gente é meio assim. Um advogado pode até recorrer a isso. Quem acusa pode, às vezes, na montagem da peça acusatória, ter se valido de fatos que não eram reais. Isso é comum de se ver e acontecer. Porém, para a testemunha, sob pena de sofrer as consequências da lei, é vedado falar qualquer coisa que não seja a verdade. Sabe o que a testemunha pode fazer? Contar aquilo que ela viu ou que ela ouviu. Contar aquilo que ela viveu. Contar aquilo que ela experimentou. Quem nesse tempo está disposto a compartilhar aquilo que está vivendo e experimentando? Talvez você está aqui hoje pensando assim, poxa, Fagner, mas eu estou aqui há tão pouco tempo, eu cheguei na Casa Viva por esses dias. Será que aqui você não experimentou um abraço num dia que seu coração estava apertado e esse abraço curou você? Será que aqui talvez um sorriso de um irmão
Não tocou você lá dentro? E foi isso que fez você voltar uma segunda, terceira, quarta vez e você está aqui até hoje? Será que não há um ambiente, uma atmosfera que nesse lugar tem movido o teu coração e tem levado você a experimentar uma paz, uma nova perspectiva, um novo momento para a tua vida? Se sim, então você é capaz de tão somente testemunhar isso. Você não precisa inventar nada mirabolante. A gente viciou um pouquinho nos testemunhos mirabolantes, mega. Às vezes a internet traz para a gente alguns cartazes, né? Morreu 3 vezes, ressuscitou, foi traficante, matador, bruxo, não sei o que lá. E aí é o testemunho mirabolante. Sabe qual é o meu testemunho, irmão? Meu testemunho é poder dizer: eu nunca experimentei o mundo. Eu não sei o que é tragar um cigarro. Eu não sei o que é ter um porre, ficar bêbado. Eu me casei com a minha esposa, experimentando a santidade que a Bíblia orienta para um casal se casar, virgens, chegando ao altar do Senhor. Esse é o meu testemunho. Talvez o seu seja um pouquinho diferente. Perceba, eu não estou dizendo que o meu testemunho me faz melhor que você. Eu estou dizendo, eu tenho algo para contar. Deus me guardou e me livrou do mundo e eu experimento alegria plena porque eu não sinto falta de nada do que tem lá. Talvez você tenha outro para contar e dizer: eu estava preso no vício, eu estava preso numa situação, eu estava dominado por tal coisa, mas Deus me libertou. Eu não sei qual é o teu testemunho, eu tenho uma convicção: algo você está experimentando em Deus e isso precisa ser testemunhado. Por favor, não me vá inventar uma história para contar. Testemunha, a você só cabe a verdade. E por que eu fiz questão de falar do meu testemunho? Porque talvez para alguns isso não pareça nada atrativo. Mas eu sei que ao falar disso para algumas pessoas, eles podem, pelo poder do Espírito Santo, perceber: poxa, eu estou buscando em tantas coisas que eu achei que eram alegria, mas eu vejo a alegria na vida dele sem experimentar nada disso. O resultado do testemunho, irmão, não é o meu e o teu compromisso. O resultado diante do juiz não é o compromisso da testemunha. O compromisso da testemunha é só falar aquilo que está vivendo e ouvindo, vendo e ouvindo, aquilo que está experimentando na vida. Estou experimentando a alegria de viver a comunhão dos irmãos. Eu estou experimentando a alegria de servir com gente tão disposta que se colocou aqui na quarta-feira e disse: nós estamos juntos para viver esse sonho. É isso que eu estou vivendo, é disso que eu vou falar, é isso que os meus olhos estão vendo, é isso que eu vou expressar, testemunhando. E percebe que, de acordo com o texto de Marcos e a ordem de Jesus, eu não preciso parar de viver. Agora eu sou missionário, largo tudo, deixo tudo, e aí sim eu começo a pregar. Tem gente chamada para isso, irmão. Tem gente que o propósito de Deus para ele passa por isso. Eu até cheguei por muito tempo a sonhar que era isso que Deus ia fazer comigo. Mas não foi essa ordem que eu recebi de Deus. E eu seria um louco em fazer alguma coisa só porque eu achava que deveria ser feito.
Me custou um tempo entender e perceber o que Deus estava tratando e desenhando para a minha vida. Mas em vivendo aquilo que Ele tem para a minha vida e testemunhando daquilo que dia após dia Ele tem feito, nós temos visto pessoas sendo alcançadas. Testemunhe. Se você deseja responder ao céu dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, compartilhe. Compartilhar é um degrauzinho mais profundo. Porque está implícito aqui a ideia de que parte daquilo que você tem a sensação que te pertence, vai entrar naquele pedacinho do conjunto da intercessão, que agora não é mais teu. Agora você disponibilizou para alguém. Compartilhe do teu tempo. Compartilhe com generosidade dos teus bens, daquilo que você tem alcançado com o teu trabalho. Compartilhe dos teus sonhos. Compartilhe da tua mesa. Compartilhe do teu coração. Permita que outros acessem isso. E a partir do momento que outros acessam isso que você está compartilhando, o projeto de Deus se concretiza. O projeto de Deus se torna real. O compartilhar, irmão, revela Jesus. Eu me lembro dos discípulos no caminho de Emaús. Quando o pão é compartilhado com eles e partido, e os olhos deles se abrem, e eles veem Jesus ali. Há tantas pessoas precisando daquilo que você pode compartilhar. Fagner, mas é tão pouco. É tão pouco. Eram 5 pães e 2 peixinhos, compartilhados por um menino, que colocou na mão de Jesus, e a fome de uma multidão de homens e mulheres foi saciada. É tão pouquinho o que você tem na mão, mas compartilha. Permite que isso seja colocado na mão do Senhor. E aí a tarefa de multiplicar não é mais sua. A tarefa de saciar não é mais sua. É daquele que está recebendo a oferta que você está compartilhando. E quando eu digo oferta, eu não estou falando somente de dinheiro. Ele também. Mas não somente ele. Compartilhamos com alegria as nossas vidas, compartilhamos com alegria a nossa mesa, compartilhamos com alegria os nossos recursos, compartilhamos diante do Senhor. E Ele faz com que o seu plano se concretize. Uma outra ação de expressão de quem responde ao quem? Viva. Viva, irmão. Viva com plenitude. Viva com alegria. Viva bem. E aí o viver é um sem fim de percepções. Quando Jesus denuncia o ladrão, ele diz assim: ele veio para matar, roubar e destruir. E me chama a atenção a ordem que Jesus coloca: matar, roubar e destruir. Porque se ele matou, acabou. Vai roubar e destruir para quê? Já foi. O mais importante, se foi, está morto. E eu entendo Jesus apontando assim, porque aqui ele não está falando de morte física.
Ele está falando de um tanto de gente que é atingido pelo ladrão, agora não vive mais, apesar de estar vivo. Ainda respira, ainda se move, ainda come, mas não vive. Está sem vida. O nosso convite diante de Deus é vivermos. Viva com alegria os teus dias. Viva com alegria a tua vida. Viva com alegria a tua família. Você ainda não tem noção de quantas vidas podem ser alcançadas pela tua família reunida num parque, experimentando um piquenique. Isso é um testemunho tão poderoso, irmão, diante dos homens. Uma família unida, vivendo uma simplicidade num ambiente externo com alegria. Viva! Viva! E vivendo, você vai testemunhar quem é Deus. Vivendo, experimentando a vida, desfrutando da vida e dos dias, você vai revelar ao mundo quem Ele é. E aí, esse teu desejo de responder à pergunta do céu, a quem eu vou enviar, quem vai por mim, vai se concretizar diante dos olhos de muitas pessoas que não parariam dentro de uma igreja para ouvir uma pregação, que não viriam a um lugar de culto para se sentar e ouvir alguém pregando, mas vendo você viver, serão tocadas, despertarão uma curiosidade e verão a revelação de Deus na tua vida. Então viva. Viva com alegria. Viva com prazer. Viva com um sorriso. Ah, Fagner, mas você não sabe o que eu passo e o que eu experimento. É verdade, irmão, eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ao terminar de denunciar o ladrão, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Para além de todas as dificuldades que o teu dia a dia apresenta, há a promessa perene dele, que é fiel para cumprir o que promete, dizendo: eu estou com você todos os dias. Então viva com Ele. Os momentos difíceis, os momentos de dor, os momentos de alegria, mas viva com Ele. E aí, nós estaremos cumprindo a ordem dele. Recentemente, eu ouvi um sermão que poucos dias depois ecoou aqui na voz do pastor Heinz. E eu fiquei até curioso, eu fui perguntar a ele: mas você ouviu esse sermão também? Ele falou: não, eu não ouvi. Baseado na parábola que Jesus conta no capítulo 14 de Lucas. Essa é a parábola do grande banquete, um convite do Senhor, feito aos homens, recusado por alguns, mas disponível para todos. A mesa do Senhor, o banquete do Senhor, está disponível aos homens, para revelar este propósito, para reunir nesta mesa gente de toda raça, tribo, língua, nação, gente de todos os bairros de Itaipava, gente
de todas as cores, gente de todos os tipos. E apesar de brincar que o padrão está sendo o careca aqui, vai ter o careca, o cabeludo, o barbudo, o sem barba, todos. Cacheadas como a Giovana, de cabelo liso como outras irmãs. Todos reunidos nessa grande mesa do Senhor. E ao contar essa parábola, há uma ordem expressa. E eu encerro citando essas palavras de Jesus. Lucas, no capítulo 14, versículo 23, ele diz: disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Vai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar. Aqui novamente se apresenta a dificuldade da tradução. Porque o que foi colocado aqui como força-os a entrar, foi colocado assim porque a expressão usada por Jesus para o convite ao grande banquete era uma expressão que traduzia necessariamente a ideia de toque, de condução, de tomar pela mão, de trazer junto, de caminhar do lado e colocar na mesa. Para esse tempo que nós temos para viver como igreja, Deus está procurando aqueles que dirão: eis-me aqui, Senhor, me envia. Eis-me aqui, Deus, eu quero ser esse instrumento. E o desafio para você será: toca neles e traz eles para a mesa. E talvez não te será permitido o toque físico, mas nunca poderá te ser negado o toque ao coração. Nós podemos tocar o coração dessa cidade, irmão. E é isso que nós queremos fazer. Nós podemos tocar o coração de homens e mulheres que estão sedentos e necessitando viver essa família. Talvez você não saiba, e por favor, eu faço questão de dizer, apesar de talvez não ser necessário, não estou falando o que vou falar agora para o meu engrandecimento. E talvez você não saiba, mas eu venho com a minha família do Rio de Janeiro, todos os finais de semana para esse lugar. Porque eu sou muito bom? Não. Porque ao estar aqui com vocês, o meu coração se alegra de um jeito diferente. Isso não começou semana passada. Isso começou lá em 2021, quando eu fui surpreendido por um convite de um amigo. Nós vamos estar juntos plantando uma igreja. E subimos a esse lugar e vimos o coração dos nossos filhos se alegrar de uma forma tão especial em estar aqui, em despertar tão cedo no domingo, mas com um sorriso tão espontâneo, dizendo: que bom, vamos estar juntos na Casa Viva hoje. Esse ar, esse ambiente, esse momento acolhedor toca o nosso coração de uma forma tão especial que eu não posso acreditar que isso não pode tocar outros. Pode e quer. Se isso tem tocado o teu coração também, força-os a entrar. Toca o coração de alguém com isso, com esse amor, com essa expressão de vida. Toca o coração de alguém com esse carinho, com esse compartilhar. Força-os a entrar. Eu quero orar contigo, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a ser resposta para a pergunta do céu. Deus está fazendo algo nesse tempo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele garante os recursos daquilo que Ele está fazendo. Ele sabe por que Ele está fazendo. Ele está nos perguntando:
Eu posso contar com você? Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eu espero que a resposta do teu coração, dos teus lábios nesse momento seja: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Envia-me. Deus, nós sabemos que o projeto do teu coração para esse tempo é especial. Eu me alegro em poder fazer parte disso. E eu quero apresentar diante do Senhor corações que nessa hora disseram: eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus, para testemunhar, para falar daquilo que eu estou vivendo, para contar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Eis-me aqui para compartilhar, para dispor de recursos, para dispor de tempo, para dispor da mesa. Eis-me aqui para compartilhar a tua alegria e a tua vida. Eis-me aqui para viver. Porque se talvez para alguns dos nossos irmãos foi necessário morrer pelo Senhor, antes de morrer pelo Senhor, eles viveram para o Senhor. E eu creio que o Senhor está muito interessado em mais do que gente que esteja disposta a morrer. Em gente que está disposta a viver a tua vida. Se necessário, até morrer. Mas antes disso, viver. Viver revelando quem o Senhor é. Desfrutando da vida com alegria, para que outros possam, em ver isso, desejar viver. Olha, Deus, esses corações que responderam essa pergunta do céu. Quem? E toma cada um deles pelo poder do Espírito Santo, para que sejam poderosas testemunhas, revelando o Senhor no meio desse tempo, para que o plano e o projeto do Senhor se cumpram, glorificando o teu santo nome. Obrigado, Deus, por estes corações. Obrigado porque o Senhor está reunindo nesse lugar homens e mulheres que vão, Deus, abalar as estruturas dessa cidade para a glória do teu nome, alcançando muitos e muitos. Amém e amém.